Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso terceiro vídeo onde nós estamos falando sobre a nova era. Na verdade, a pergunta que nós tentamos responder é: o que é a nova era? Então nós temos o vídeo número 1, número 2, número 3, você pode assistir aqui no nosso canal. E agora esse quarto vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre medicina alternativa e a sua ligação com a nova era, a influência da contracultura e das drogas, com o apoio do movimento da nova era, fascinação com a paranormalidade ou com aquilo que é parapsicológico, e vamos abordar sobre a influência desse pensamento evolucionário dentro da nova era, ok? Então continue conosco, assista os nossos demais vídeos e faça suas anotações, seus comentários embaixo, né? Que Deus abençoe, dê o seu joinha, também aperta no nosso sininho aí, entra no nosso canal, continue nos seguindo aí para crescer e florescer no Senhor, no conhecimento e na graça do Senhor. Nós estamos usando como versículo base daquilo que nós estamos falando, Deuteronômio 29, 29. A Bíblia diz que o oculto pertence a Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então o que a nova era tenta fazer é isso, é promover o ocultismo, a feitiçaria, a bruxaria, a fusão de toda religião, cultura, filosofia, dentro de um movimento só, como se tudo fosse a mesma coisa, né? A base da nova era é o monismo e também o panteísmo, como se tudo fosse Deus, Deus fosse tudo, não houvesse diferença entre as pessoas e o Deus pessoal, entre a criatura e o Criador, entre a natureza e o Deus que criou a natureza e o universo. Essa é a grande confusão da nova era na cabeça das pessoas. É um mundo onde não existem verdades absolutas, onde tudo é relativo, onde Deus está morto, segundo dizem eles, coitados, totalmente equivocados, né? Onde dizem que a era de peixe, a era cristã, do conhecimento, do pensamento, da perspectiva judaico-cristã, já era uma nova era, a era de Aquário deve reinar e deve permanecer, estabelecendo esse novo movimento mundial que vai levantar um avatar, um grande mestre mundial que vai tentar promover uma paz mundial, uma falsa, entre aspas nós sabemos, uma falsa paz mundial, e todo esse movimento de ecologia, essas coisas que envolvem isso, tá bom? Então nós vamos falar sobre medicina alternativa. Qual é a ligação entre a medicina alternativa e a nova era, todo esse movimento? Então, no movimento da nova era está havendo uma revolução no pensamento ocidental quanto à medicina, quanto à ciência, né? Dizem eles, já se foi a confiança apenas em drogas e na medicina ortodoxa, ou seja, nos remédios convencionais. Aí se apregou o que eles chamam de medicina holística, que tem se popularizado muito nos dias de hoje, pois dizem eles que essa medicina holística acaba cuidando de toda a pessoa, física e psicologicamente falando, não apenas a doença, mas a pessoa no seu todo. É uma abertura maligna para novas técnicas de cura ou de autocura, de curar-se a si mesmo, como nós já falamos, com grande influência das religiões orientais. Budismo, taoísmo, shintoísmo, né? Zen budismo, todas essas religiões orientais fazem parte desse movimento mundial chamado Nova Era. Muitas dessas técnicas são baseadas na medicina oriental, desvinculando da medicina tradicional ocidental, baseada em remédios, baseada em médicos, baseada em conhecimento científico, em metodologia científica, né? Os centros que existem por todo o mundo, né, dessas curas holísticas, têm se levantado e tem levantado muito esse movimento de conscientização, isto é, ao movimento da nova era, de toda essa propagação da nova era que procura transformar, segundo dizem eles, a consciência humana através dessas diversas técnicas baseadas também na visão das religiões orientais e do ocultismo propagado por todas as culturas, né? Então, por detrás existe religião oriental fundindo com ocultismo, feitiçaria, o mundo de mistérios, o mundo do oculto. A acupuntura tradicional chinesa é uma dessas técnicas orientais muito propagadas nos dias de hoje, que tem como sua origem milenar a China, né? A cultura, a China
tradicional, né? Por isso, acupuntura tradicional. É um campo, né, que nós temos que estudar ainda mais, né? Hoje existem, né, pós-graduações, existem cursos que falam que tem acupuntura científica, com base científica, baseada em pontos específicos, que não tem ligação com o mundo espiritual. A questão toda da acupuntura é da onde vem os alfinetezinhos, né? Aquelas agulhas que são penetradas nas pessoas. A acupuntura tradicional chinesa, que tem sua origem na China, essas agulhinhas são consagradas, nós sabemos, a entidades, a espíritos, em templos budistas, em templos taoístas, em templos shintoístas. Então, através dessas técnicas invocadas, que nós sabemos, espíritos, entre aspas, que na verdade são demônios, entram espíritos malignos que produzem uma espécie de cura, nós sabemos que momentânea, enganosa, né, na vida das pessoas, em pontos estratégicos ou pontos chakras, conforme dizem eles, pontos energéticos, pontos de ligação com a cura, ou seja, o homem curando o próprio homem, desvinculando o poder de Deus, do Deus da Bíblia, e o homem, segundo eles, já não precisa mais de Deus, mas da pura cura de si mesmo. Qual é a influência também da nova era com relação à contracultura, né, e o mundo que nós vemos das drogas? Nós sabemos que a experiência com drogas, né, principalmente a partir de 1960, levou muita gente a buscar essas técnicas orientais, essa cultura oriental, através das quais chegariam a um estado alterado de consciência. E nós sabemos que as drogas psicoativas, elas têm esse poder de alterar o estado da consciência. Espiritualmente falando, é uma brecha que se abre para o endemoniamento. Não estou dizendo que todo mundo que se droga está endemoniado, mas as drogas psicoativas podem gerar esse estado alterado de consciência. Não só podem, como geralmente fazem isso, e essas brechas terríveis, nós já tivemos experiência de expulsar demônios de pessoas que tinham problemas crônicos com droga. Ou seja, a droga sim pode levar a um endemoniamento. E também com essa propagação das drogas nos dias de hoje, e desde 1960, e contracultura e movimento hippie, também se usa muitas técnicas de meditação para se alcançar esse estado. Que estado é esse? Já falei, estado alterado de consciência. Uma brecha para a entrada de demônios na vida das pessoas, tá bom? Dizem eles que o indivíduo pode experimentar como um campo de consciência e não apenas como uma entidade isolada. O passado, segundo eles, o presente e o futuro são justapostos, como se fundissem. O espaço em si parece, né, segundo eles, multidimensional, sem limites. A matéria não é mais percebida como tangível, né, concreta, palpável, mas desintegrada, segundo eles, dos padrões de energias. Né? Pode-se ter experiências diretas, né, com essas drogas, com essas terapias, essas técnicas orientais, experiências diretas com o microcosmos e com o macrocosmos. Micro, pequeno mundo, cosmos, e macro, os grandes, né, mundos. E também o mundo das moléculas em vibração, das galáxias rodopiantes, dos arquétipos, das divindades, revelando, segundo eles, experiências antigas, mesmo aquelas que parecem ser de seu nascimento ou existência uterina. Então, nós vemos que realmente altera a mente, altera fatores biológicos, gera esse estado alterado de consciência, abrindo brecha para o endemoniamento. Ferguson, né, fala que todos esses assuntos podem ser demonstrados, segundo eles, e provados cientificamente, coitados, né? É o que alegam eles, segundo as suas falas, né, da nova era. Outra coisa muito importante, se tratando de nova era, é essa fascinação com o paranormal, ou com o mundo parapsicológico. Né? Há uma crescente, principalmente nos dias de hoje, uma crescente fascinação para com essa experiência extrasensorial, para além do mundo das sensações. Com a ficção científica, né, com as séries de TV, filmes, a fantasia através da mídia, esse mundo, né, de faz de conta, do RPG, é que esse mundo oculto está sendo oferecido para as pessoas. E essas coisas estão sendo cada vez mais popularizadas.
através da mídia, como falei, das revistas, literaturas, para tudo quanto é lado. Hoje os best-sellers nas literaturas são best-sellers que envolvem o misticismo, as religiões orientais, o cura-se a si mesmo, a autoajuda. Isso tem entrado através dos livros, da literatura e da mídia na sala de estar de milhões e milhões de pessoas que nunca tiveram que confrontá-las à luz da palavra de Deus e que tem ou uma fé rasa ou não tem conhecimento nenhum da Bíblia. Com o declínio também do próprio cristianismo, né, também tem se tirado das pessoas e das famílias a proteção contra um envolvimento no ocultismo. As pessoas não são informadas sobre isso, não aprendem sobre isso dos altares, dos púlpitos das igrejas, e por não saberem acabam se envolvendo, né, com essas coisas, com essas forças ocultas, com essas forças paranormais ou parapsicológicas. Com o crescimento também do materialismo e o alto padrão de vida das pessoas tem provocado uma espécie de fome espiritual, levando milhares de pessoas a buscarem uma resposta através do ocultismo, da feitiçaria e da bruxaria. Tem havido também um crescimento desenfreado do ocultismo em todas as partes, como por exemplo a festa de Halloween. Era uma brincadeira para as crianças, hoje é uma coisa muito séria, tendo feito com que muitos tenham se levado em protesto junto às escolas que promovem essa festa pagã. Hoje tem se popularizado, se tratado como comum, normal, uma mera brincadeira, né? John Richard já dizia, a sociedade tecnológica parece não levar o povo a reagir contra o misticismo e o ocultismo, mas pelo contrário, anima-o a se equipar com tais experiências. Aqueles que são partidários da nova era não falam mais em sessões de espiritismo ou em médios, mas usam termos como canalização, energização. Eles não falam mais em endemoniamento, mas falam em se abrir para a ajuda de um guia imaginário, de um mestre iluminado, que irá ajudá-lo a focalizar-se no seu, segundo eles, com D minúsculo, Deus interior. Deus interior. Então isso é uma coisa muito perigosa. E uma das coisas mais perigosas da nova era é a sutileza da sua linguagem, utilizando elementos da visão cosmocristã, mas introduzindo juntamente com elas técnicas e práticas totalmente contrárias à palavra de Deus. Sim, ela usa uma roupagem nova, mas é o mesmo velho ocultismo com uma linguagem nova nos dias atuais. Uma outra influência também que ajuda o pessoal a se abrir contra essa sutileza da nova era é a grande ênfase na ficção científica. Séries de TV, filme para tudo quanto é lado, colocando poderes sobrenaturais à disposição dos seres humanos, colocando o poder no homem, né? Uma religião antropocêntrica. Tudo isso faz parte de uma grande rede chamada Nova Era. Tá bom? Então nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre isso no vídeo a seguir, é o 5º vídeo que fala sobre o que é a Nova Era. Que Deus abençoe você, faça seus comentários. Hoje nós falamos sobre a fascinação com o paranormal, a influência da contracultura e das drogas e a medicina alternativa. Amém? Deus abençoe, graça e paz de Jesus. Amém e amém.